Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganado, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do seu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no 33º domingo do tempo comum. Poderíamos dizer o último domingo do tempo comum, porque no próximo domingo a igreja estará celebrando Cristo como Rei do Universo, como o Senhor, proclamando que Ele é verdadeiramente o Rei, que senta ao trono do Pai e glorifica a sua criação. Mas perceba que tudo isso é para nos preparar para vivermos o novo ano que a igreja nos dá. Ano de graça, no qual se apresenta daqui a 15 dias o Santo Advento, tempo favorável de conversão, tempo necessário para refletir tudo isso que o Senhor Jesus insiste no Evangelho de hoje. Assim sendo, meus irmãos,
quando vamos ler esse evangelho, pode passar várias mensagens em relação ou várias imagens em nossa mente. E até mesmo ter medo da linguagem que Jesus se utiliza para nos evangelizar. Mas vamos com calma. Perceba que Cristo Jesus, quando ele vem em Lucas nos ensinar, ele está dizendo que a partir de tudo isso, tudo passa. Tudo é passageiro, ou seja, a tua vida é passageiro, os teus parentes são passageiros, a tua forma de ser será passageiro, o teu carro, o teu dinheiro, tudo é passageiro. Tudo nesse mundo passa. A única coisa que permanece é a palavra de Deus, porque ela tem a capacidade de transcender, porque ela vem do próprio Deus, da fonte da vida. Assim podemos perceber que Cristo Jesus, ele não está simplesmente fazendo medo, não, de forma nenhuma está fazendo medo. Mas pelo contrário, ele está advertendo a cada um de nós, dizendo: ei, acorda, o tempo ainda é favorável, ainda estamos no dia da misericórdia do Senhor. O tempo ainda é de buscá-lo de todo o coração. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós enquanto cristão católico, estamos aí frios na fé, mergulhados em várias outras coisas, e a segunda leitura mesmo nos diz: sei que muitos de vós estão aí ocupados de fazer nada. Temos que abraçar a causa, temos que corresponder com grande amor ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando vier as dores e os sofrimentos, nosso Senhor já disse no Evangelho, não é para ter medo, mas pelo contrário, ir ao encontro e se alegrar, e junto com a igreja militante no sentido de estar ali à espera do Senhor Jesus, proclamando a sua grandeza, esperando nele o dia da salvação. Nós não temos que ter medo da salvação. Nós temos que, junto com o Espírito Santo de Deus, clamar: Maranatá, vem Senhor Jesus, nós estamos à tua espera. E aqui chama a atenção de todos aqueles que me escutam, porque quando a igreja nos traz o advento para converter o nosso coração, para nos preparar para a vinda do Senhor, a igreja ela não está simplesmente recordando o nascimento de Jesus, não. Ela não está mais esperando o menino Deus, não. Ela está clamando a presença do Senhor que vai vir glorioso, o Senhor que vem julgar o céu e a terra, como nos diz o salmista de hoje. É esta igreja que nós devemos proclamar a sua grandeza, porque parte do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, devemos todos os dias semear com trabalho, anunciar Jesus, anunciar o seu reino, e não simplesmente cruzar os braços na nossa pastoral, cruzar os braços no nosso serviço comunitário, cruzar os braços na Santa Missa e assim por diante, não, mas pelo contrário, temos que vestir a camisa, reconhecer que Ele é o centro da nossa espiritualidade, e quando estamos fracos, ter os olhos fixos nele e somente nele, pois é Ele o autor e consumador da nossa fé. E assim nos ensina a primeira leitura: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Parece uma frase boba, parece uma frase que nem condiz com a realidade da profundidade da leitura. Mas o que o nosso Senhor está dizendo aqui, através de Paulo, é justamente isso: aquele que não está trabalhando na vinha do Senhor, também não é digno daquilo que o Senhor está colocando para os seus filhos eleitos, como nos mostra as leituras anteriores. Porque nosso Senhor, Ele é justo, nosso Senhor, Ele é misericórdia, Ele é amor, sim, porque nossa sociedade muitas vezes, ela quer inibir a ideia de misericórdia. Nosso Senhor é misericordioso, então Ele é bonzinho, sim, Ele é bom, Ele é maravilhoso, mas temos que lembrar todos os dias que nosso Senhor também é justiça, vivida nessa misericórdia, aplicada todos os dias. E ser misericordioso não é passar a mão na nossa cabeça, não. É dizer: ei, meu irmão, você está quase com o pé no inferno. O inferno existe. O inferno é a ausência de Deus. E eu tenho que me alertar e caminhar firme no Senhor e perceber aquilo que Paulo nos ensina na sua palavra, quando diz: viver para mim é Cristo e o resto é lucro.
Quando eu aplico essa frase, viver para mim é Cristo e o resto é lucro, eu não tenho mais medo de nada. Por quê? Porque eu não vivo no meu egoísmo, eu não vivo simplesmente para mim, mas eu me coloco a serviço da comunidade. Eu quero trabalhar em prol do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa vir, para que o Seu Espírito ore em mim e eu possa ter essa comunhão com o meu Deus, e assim gerar em mim um coração convertido. Muitas vezes, meus irmãos, nós escutamos a palavra do Senhor, mas não conseguimos colocar em prática. Por que isso? Por que isso? Devemos nos perguntar. Simples, meus irmãos, porque não convertemos o nosso coração, não fazemos bem o serviço que nosso Senhor nos pede. Muitas vezes fazemos empurrando com a barriga de qualquer jeito e não damos o nosso melhor àquele que é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Temos que dar o nosso melhor, porque assim vamos sempre aspirar às coisas do alto, reconhecer que é Ele o único e verdadeiro Deus, e aspirando às coisas do alto, sem dúvida eu estou buscando uma vida santa. E os santos, meus irmãos, eles não têm medo daquilo que é anunciado nesse Evangelho. Ele não tem medo da morte, porque a morte, ele percebe que já foi vencido, é o inimigo que foi vencido pelo Cordeiro imolado, já foi vencido. Não temos que ter medo da morte. Eu tenho que ter medo da morte que me leva para o inferno, a morte eterna. E muitos cristãos católicos têm simplesmente medo da morte, esta que imortal, que me faz experimentar uma passagem para a vida, uma Páscoa, uma passagem. E não, eu não tenho medo de uma vida desregrada e assim por diante, e assim vou caminhando de qualquer jeito na presença do Senhor. Ei, acorda, viva santamente na presença dEle, busque de todo o coração. O mundo hoje diz que é muito difícil ser santo. Não, meus irmãos, é muito fácil ser santo, basta querer. Quando o homem quer, ele consegue. Quando o homem busca, ele encontra, porque nosso Senhor nos garante isso. E assim, meditando sobre a morte, São Francisco de Assis nos diz que é nossa irmã, que nos leva novamente ao plano de Deus. Nós não sabemos o dia, não sabemos o horário, pode ser que nosso Senhor possa vir agora. E aí, o que aconteceria? Não podemos fazer mais nada, a não ser a nossa consciência diante de Deus. É por isso que temos que viver e viver bem, perdoando sempre, amando sempre. Uma coisa está ligada à outra, meus irmãos. Perceba que quando vamos estudar sobre o cristianismo na palavra de Deus, percebemos que somos conhecidos como aqueles que amam, como aqueles que produzem amor. Veja como ele se ama, nos diz Atos dos Apóstolos. Hoje, será se essa realidade nos condiz verdadeiramente? Se essa realidade nos toca? Ou se será que não vem aquela velha palavra? Veja como eles se reúnem, porque reunião é o que mais tem na igreja. Mas será se nessas reuniões estamos produzindo amor, estamos produzindo santidade, estamos produzindo mudança de vida, ou estamos simplesmente empurrando com a barriga aquele trabalho que nosso Senhor nos colocou? Pois bem, nos diz a primeira leitura, meus irmãos, Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Ele, na sua benevolência, age no meio de nós, de modo que nós nem percebemos como Ele age. Assim sendo, nosso Senhor insiste no dia de hoje. Ele diz assim: é permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Firme na sua palavra, firme no seu amor, firme no seu compromisso de caminhada. E quando vier algo que nos fraqueja, algo que nos quer tirar de Deus, temos que olhar sempre para a cruz. Da cruz vai vir sofrimentos? Sim. Da cruz vai vir dor? Sim. Sem dúvida vai vir tudo isso, mas da cruz também vem o ressuscitado, a ressurreição. O Cordeiro com as vestes brancas, nos lavando com o seu sangue imolado. Que nesse dia, no 33º domingo do tempo comum, possamos nos voltar inteiramente a Deus e reconhecer que Ele é o Senhor do tempo e da história, para que no domingo seguinte possamos proclamar Jesus Cristo como o Senhor e Rei do universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.